Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, dessa vez para falar do Riascos. Riascos que, quando se desentendeu com o Cruzeiro semanas atrás, fez muito vascaíno sonhar em ver o clube trazendo ele de volta para São Januário. Mas, será que vale mesmo a pena contar com o colombiano novamente em nosso plantel? É o que vamos debater agora. Primeiro ponto a ser avaliado: a qualidade do futebol do Riascos. Analisando tecnicamente, ele é muito limitado, não consegue dar um drible ou um passe mais complicado. No quesito finalizações é apenas mediano. É bom de cabeça e não chega a perder aqueles gols imperdíveis com a bola nos pés, mas também não tem um chute potente, nem costuma acertar aquelas finalizações improváveis. Mas compensa tudo isso com velocidade e muita entrega em campo. E essas qualidades, velocidade e entrega, fizeram ele se encaixar muito bem no time do Vasco esse ano. Porque o time do Vasco é lento, eu já cansei de falar sobre isso aqui. E se ressente de um cara rápido e que se movimenta na frente. Coisa que nem Thales nem Leandrão são. Somado a isso, as defesas mais fracas do Carioca e da Série B ajudaram a esconder um pouco as limitações técnicas do colombiano. E por favor, inclua aí em defesas fracas do Carioca a defesa da mulambada. Aí não teve jeito, né? Um atacante que faz gol, inclusive em clássicos, ainda por cima com o carisma que o Riascos tem, só podia cair nas graças da torcida mesmo. Mas vale refletir. Por que a gente não viu esse Riasco artilheiro no ano passado, quando o Vasco estava na Série A? Por que ele não voltou para o Cruzeiro e conquistou seu espaço por lá? Você pode alegar que ele ainda não tinha se adaptado ao Vasco no passado, assim como não tinha se adaptado ainda ao Cruzeiro agora. Pode ser, mas pode ser também porque quando ele pega uma defesa de Série A pela frente, com jogadores mais velozes e mais técnicos, o brilho que ele tem contra times mais fracos acaba se ofuscando. Para de falar merda, Felipe. O Riascos joga pra caralho. Tá. Vamos deixar essa questão técnica de lado por enquanto, então, e vamos seguir em frente. Vamos analisar o aspecto financeiro da volta do Riascos. Não é mistério pra ninguém que o Vasco tá afundado em dívidas, o que acaba nos tirando da briga na hora de disputar bons jogadores com outros clubes do Brasil, né? Segundo o Eurico, que beleza, não é uma fonte muito confiável, mas é a única que a gente tem, 70% do orçamento atual do Vasco tá destinado a pagar dívidas. Não digo que precisamos zerar as dívidas, mas enquanto não reduzirmos esse valor para cerca de, 25%, 30% do nosso orçamento, sempre que a gente for disputar um jogador com outro clube, a gente vai sair na pior. Aconteceu com o Damião, que foi pro Flamengo. Aconteceu com o Gilberto, que foi pro São Paulo. Tudo bem, foi até bom, porque fez com que a gente acabasse trazendo o Ederson. Mas acho que todo mundo quer voltar a ver o Vasco financeiramente forte, para poder não precisar mais contar tanto com a sorte, né? Para isso, a gente não pode escapar do nosso orçamento. 70% é para pagar dívida, então a gente tem que montar o time com os 30% que sobram. Se não, ou a gente começa a atrasar salário ou para de pagar as dívidas já negociadas. E qualquer um desses dois caminhos levam para uma dívida ainda maior no futuro. Todo mundo concorda com isso, certo? Pois bem, vamos fazer uma matemática aqui então. Quando o Leandro Damião estava sendo negociado, as notícias davam conta que o clube ia fazer um malabarismo financeiro para pagar o salário do atacante, que seria de cerca de 320 mil reais. De onde tiramos então que a reserva de orçamento do clube era dessa ordem de grandeza, 300 mil por mês. Talvez até menos, já que isso era o que o clube ia conseguir se contorcionando todo. Pois bem, o Damião não veio, mas vieram o Júnior Dutra e o Ederson. Nem vou contar o Rafa Marques. Como ele veio na época em que o Vasco já estava negociando com o Damião, vou assumir que o salário dele já estava sendo considerado naquela época. Beleza, quando vieram ganhando os nossos dois novos atacantes? Não existe informação certa sobre isso, mas vamos assumir que cada um venha ganhando uns 100 mil. Provavelmente é um pouco mais, mas vamos arredondar por baixo. Ou seja, 200 mil pelos dois. Com isso, sobra cerca de 100 mil para pagar mensalmente ao colombiano. Será que ele toparia? Precisamos ver em que situação ele viria para avaliar melhor. E eu considero que existem 3 maneiras pelas quais o Riascos poderia voltar. Vamos falar delas. Primeira, empréstimo do Cruzeiro. Como os Marias não querem mais o Riasco por lá, caberiam a eles emprestá-lo de novo ao Vasco. O único clube, além do Cruzeiro, pelo qual ele pode jogar esse ano, por conta de regras de transferência lá da FIFA. E aí, aceitando as nossas condições. Provavelmente, esse empréstimo seria nos mesmos moldes do último, com os 2 clubes dividindo o salário do atacante.
Isso resolveria a questão financeira, já que o salário dele é de cerca de R$230 mil, e metade disso sobra no que cabe de orçamento do Vasco. O problema dessa possibilidade é aquele de todo o empréstimo. Quando acabar a temporada e o Cruzeiro puder novamente negociar o atacante com qualquer time do planeta, o Cruzeiro vai correr para aceitar a primeira proposta que receber e se livrar do abacaxi que se tornou o jogador para eles. Ou seja, em no máximo um ano, o Riascos estaria fora do Vasco de novo. Outra possibilidade que a imprensa esportiva vem ventilando é o Riascos romper o contrato com o Cruzeiro e aí poder negociar diretamente com o Vasco. Só que nesse caso, a questão da grana começa a pesar. O Vasco vai aceitar pagar o salário integral de R$230 mil por mês pro cara? O Riascos vai aceitar reduzir o salário pela metade para jogar no Vasco? Aí, novamente, eu vejo duas possibilidades. Na primeira, o Riascos aceita reduzir o salário para jogar no Vasco, até porque ele não pode jogar em nenhum outro clube esse ano. Só que nesse caso, ele fatalmente ia querer fazer um contrato curto, até o final do ano, para, na próxima temporada, ou negociar um reajuste, ou se pirulitar para outro clube que tope pagar mais. Ou então, o Vasco é que aceita pagar o salário todo do Riascos para fazer um contrato mais longo, de 2, 3 anos. E, no caso de aparecer algum time disposto a comprá-lo antes disso, poder ganhar uma graninha com a multa rescisória. Eu acho essa hipótese temerária, porque envolveria gastar mais do que pode para apostar no jogador que não tem tanto mercado assim, para a gente achar que daqui a um ano vai ter todo esse esforço revertido em dinheiro ou qualidade técnica no elenco. Para falar a verdade, se isso acontecer, eu tenho que ver o Riascos como um novo Éder Luiz no time. Um jogador caro, mal aproveitado e que a gente tem que aturar, porque o contrato dele ainda vai demorar um tempão para terminar. Restaria então a hipótese de, seja por empréstimo, seja por contrato, poder contar com o Riascos até o final da temporada com um custo que não sobrecarregaria as finanças. Será que assim vale a pena? Vamos novamente usar a imaginação para tentar achar a resposta. Como a gente sabe, a vaga que o Riascos deixou já está sendo ocupada pelo novo contratado Ederson. E só a finalização que ele fez no primeiro jogo pelo Vasco já deixou todas as outras que o colombiano fez pelo time no chinelo. Tudo leva a crer que o Ederson é melhor que o Riascos. Onde ele encaixaria no time então? Como um segundo atacante? Barrando o queridinho do técnico Jorge Henrique? Passando na frente de outro recém-contratado do time, o Júnior Dutra? Eu acho difícil. O Jorginho podia fazer um esquema com 3 atacantes. Isso significa não só mudar o esquema de jogo do Jorginho só para encaixar o Riascos no time, o que me parece algo que o Jorginho não faria, como implica em barrar alguém no meio campo. Nenê e Andrezinho não tem como barrar. Vai barrar um dos volantes? O Pikachu tá tentando ocupar aquela vaguinha ali e eu não sei nem se ele vai conseguir. Ou seja, com o Riascos voltando, se formos ser realistas, ele voltaria para ser banco nesse time até o final da temporada, para depois, muito provavelmente, ir embora. Acho que seria muito dinheiro gasto para muito pouco retorno. Sem falar no fato de que com ele no elenco, moleques como Thales, Caio Monteiro, Evander, esses sim, verdadeiros ativos do clube que ainda podem render muito dinheiro pra gente no futuro, seriam colocados ainda mais para escanteio e teriam ainda menos oportunidade de entrar durante os jogos. Quer dizer, seria prejuízo duplo, pelo salário do Riascos e pela não valorização dos pratas da casa. Por isso tudo, eu acho que, por mais que o Riascos seja um cara carismático, que goste do Vasco e que tenha tido uma passagem marcante pelo clube esse ano, agora que ele já saiu e o clube já supriu a sua ausência com jogadores aparentemente melhores do que ele, o melhor seria não trazer o jogador de volta. Prevejo que muitos de vocês não vão concordar comigo nessa, mas por tudo que eu expus nesse vídeo, essa é a minha opinião. Mas claro, a conversa continua aí nos comentários, então deixa o que você pensa sobre o assunto lá. Inclusive, segui o conselho aí do Xavier, o Xavier Alternative Covers, e criei um grupo no Facebook pra gente discutir sobre o Vasco. Então, as conversas que forem muito longas pros comentários aqui no YouTube, podem ser debatidas por lá. Clica no link aí na descrição ou procura lá nos grupos do Face por Sobre Vasco e pede para entrar no nosso grupo exclusivo. É só para quem é da família Sobre Vasco. Formou? Então vamos nessa. Um forte abraço aí pro Guga e Mila, pro Gabriel Martins, pro Celestial Games, pro Delano de Tauá no Ceará, pro Johnny Rangel, pro Felipe Falcão e a galera de Nova Iguaçu, pro Tsunami Zoeiro Extremo, PW Gameplay, Bernardo Salvador, o Eric Patrolski, que tá com a gente desde o comecinho do canal, pro Naruto Craft,
Beethoven e banda, pro Matheus Honorato, pro Gamer Biel e pro Vitor Lucas. Beleza? A gente vai se falando.